dizer muito brevemente, porque eu penso que depois a parte do debate será, porventura, a mais interessante. Já muitas coisas foram ditas. Eu acredito profundamente na democracia representativa, por oposição à democracia direta. E acredito, obviamente, profundamente na democracia. Isto não põe em causa que possa haver, e é desejável que haja, um maior sentido, um maior caminho no sentido de uma democracia mais participativa. Ora, eu aqui gostava de assinalar desde logo um aspecto e que se prende exatamente com a participação dos cidadãos nos atos eleitorais que já ocorrem. Ora, torna-se um pouco difícil, e convém ir às causas, que são, aliás, comuns a muitos países e países desenvolvidos, porventura até mais desenvolvidos do que nós, porque é que há uma taxa tão baixa de participação nos nossos atos eleitorais, sejam eles legislativos, sejam eles para a presidência da República e sejam eles até autárquicos, aí com menos abstenção. Mas quando nós temos mais de 60% da população a abster-se de exercer o direito de voto, que, no meu entender, é um direito de ver, não é só um direito, é um direito de ver. Isto é uma figura jurídica, mas que é fácil de explicar o que é que ela representa. Não é só qualquer coisa que nós herdamos de quem andou a lutar pela democracia para que nós tenhamos esse direito, mas ao recebermos esse direito temos o dever correspondente de o exercermos. Não queria entrar por aí porque não faz parte da nossa conversa, mas há países em que, de uma forma mais ou menos direta, mais ou menos subtil, mais ou menos coerciva, os cidadãos são obrigados a exercer o seu direito. E eu confesso que quando assisto ao longo dos anos, durante um determinado mandato, as pessoas a vociferarem na rua, na televisão, nas redes sociais que eu não frequento, mas imagino que lá seja, de facto, um espaço muito aguerrido de combate de ideias e de crítica. Eu pergunto-me onde é que estão estas pessoas no dia do ato eleitoral. E eu gostava, às vezes sonho, isso é uma coisa um bocadinho absurda, mas gostava de colocar um chip nessas pessoas e dizer assim, não foi votar, então agora, durante 4 anos, ou durante 5 anos, consoante o mandato, não pode ir ao Facebook, exatamente. Isso seria o maior dos castigos. Mas passa a caricatura. Eu pergunto muitas vezes, aquelas pessoas que nós todos os dias nos entram pela casa dentro, nos telejornais, na rua, em todo o lado, que são tão críticas, num tamanho afã e com soluções aparentes para todos os males da nossa sociedade, onde é que eles estão no dia das eleições? Poder-me-ão dizer, estas pessoas estão desiludidas, não se revêem em nenhuma força política. Bom, eu acho que em todo caso nós temos um espectro político-partidário suficientemente abrangente para que uma pessoa se sinta mais ou menos confortável em votar. Mas mesmo que aqui não seja, e mais, dentro de cada partido, também temos um espectro, enfim, alargado de pessoas, enfim, umas mais conservadoras, outras mais liberais, outras mais esquerda, mais direita, mesmo dentro de cada partido. Mas vamos admitir que as pessoas de facto não se revêem em nenhuma das forças que se apresentam a eleições. Há sempre a opção do voto em branco. Mas isto significa que uma pessoa participou, que saiu de casa, que foi ver o seu número de eleitor e que foi lá registar o seu desagrado. Agora, uma abstenção, o que significa que as pessoas não querem sair ou de casa, ou da praia, ou de onde quer que seja, para irem exercer, volto a dizer, este direito que nos foi deixado, se calhar alguns que aqui estão, não foi deixado a herança, tiveram que lutar por ele. Eu penso que é quase uma infâmia, vou dizer-vos com toda a franqueza, que tenham andado tantas pessoas a correr perigo de vida, a correr riscos para si e para as suas famílias, para que Portugal fosse uma democracia e para nos garantir esta capacidade de participação, porque é de participação que nós estamos aqui a falar, não é? Portugal participa.
para andaram tantas pessoas a lutar durante tanto tempo e com tantos custos para que todos nós tivéssemos este direito de participação, e depois as pessoas não o utilizam. E, portanto, esta era a minha primeira nota. E convém saber porque é que isto acontece. Enfim, eu julgo que há, desculpem-me esta frontalidade, mas há uma certa acomodação por parte das pessoas relativamente a um sistema que é o democrático e que eu tanto prezo e pelo qual eu penso que devemos dar as nossas vidas, se for caso disso, mas que as pessoas tomam por garantido. Ora, isto era um primeiro sinal que eu também gostaria de deixar aqui. É que as democracias não podem ser tomadas por garantidas. A democracia, com todos os seus pilares, com todos os seus princípios, o princípio da liberdade de expressão, a liberdade de intervenção, a liberdade de reunião, a liberdade de circulação, a liberdade de eleger e de ser eleito, o respeito pelos direitos fundamentais, não é algo que qualquer um de nós possa ou deva tomar como garantido. Já vimos democracias serem revertidas. Não queria utilizar esta palavra, porque isto é o que o governo atual está a fazer relativamente ao anterior, mas... Não está a reverter a democracia. não. Algumas... Mas, na verdade, nós não podemos nunca tomar a democracia como algo de absolutamente garantido. A democracia, tal como todas as coisas verdadeiramente valiosas nas nossas vidas, tem que ser cultivado diariamente. Cultivado pelos cidadãos e cultivado pelas instituições. E, nesse sentido, de facto, a democracia não é só um nome, não é só um carimbo que se coloca sobre um determinado Estado, porque, como todos nós sabemos, há supostas democracias que na realidade não são democracias, não é? Apelidam-se tal, mas depois quando vamos, enfim, cai o véu e muito rapidamente percebemos que só o nome de democrata ou democrático é que tem um mero vislumbre de coincidência com a realidade. E, portanto, estou a falar aqui da democracia que nós temos aqui em Portugal, com todas as suas grandezas e com todas as suas misérias. Não é perfeita? Pois não. Eu julgo que, porventura, não haverá nenhuma democracia perfeita. Mas a diferença entre as democracias e as ditaduras e os regimes totalitários é que na democracia, em todo caso, há a vontade, pelo menos a vontade expressa nas nossas constituições, nas nossas leis, e uma vontade que está, de certa forma, no nosso ADN, de querermos continuar a melhorar e a querer prosseguir com a democracia. Eu falava-vos também de um aspecto tão importante quanto as instituições. Eu penso que nenhuma democracia digna desse nome, portanto, quando falo em democracia, não é aquelas que têm democracia no nome, mas são as verdadeiras, pode sobreviver sem o bom funcionamento das instituições, funcionamento transparente das instituições. Elas são os pilares estruturais que fazem com que uma sociedade sobreviva metaforicamente, mas passe de um ciclo eleitoral para outro ciclo eleitoral, que perdure a sociedade, que perdure o Estado, que perdure o país, para além das movimentações e das oscilações políticas, partidárias e eleitorais. O que é que eu quero dizer com isto? Nenhuma democracia, nenhuma sociedade sólida e de bem-estar pode viver sem um sistema político a funcionar de uma forma fortalecida, transparente, com máxima responsabilidade, mas máximas liberdades. Nenhum sistema pode funcionar sem a justiça, sem o sistema de justiça a funcionar mais uma vez de uma forma transparente
e, 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 e de acordo com a legislação em vigor, as instituições, todas elas têm que funcionar. E têm que funcionar, volto a dizer, de uma forma transparente e de uma forma escrutinável. Porque a transparência só por si não basta. É preciso haver transparência, sem a qual nenhuma dessas instituições será digna desse nome, e depois tem que haver escrutínio, tem que haver análise e acompanhamento, foi aqui falado o acompanhamento dessas instituições, e depois algo que eu penso muitas vezes falta em Portugal, que é a responsabilização. Quantas vezes e em quantos setores e em quantos momentos nós não assistimos situações que, para utilizar uma expressão muito portuguesa, a culpa morre solteira. Não, ninguém foi culpado. Uns não sabiam, outros não viram, outros não estavam lá, outros tinham acabado de deixar de estar, enfim. E, portanto, eu penso que aí também, para além da participação da sociedade civil, temos ainda um longo caminho a percorrer. Ponto número 1, no melhor funcionamento do sistema de justiça em Portugal, com tudo o que isso implica, do ponto de vista dos direitos fundamentais, mas até do ponto de vista económico. Um país onde a justiça não funciona de forma célere, proporcionada e adequada, não é um país apelativo do ponto de vista do investimento estrangeiro, e tem que haver uma maior responsabilização dos atores políticos. Dito isto, eu penso que também tem que haver responsabilização de toda a sociedade. Vamos lá ver. Eu concordo relativamente, não quero fazer aqui de polícia mau, mas relativamente ao orçamento participativo, e falando no PIDAC, como o meu colega Pedro Ramos referiu, eu estou recordada do que era o PIDAC, que era o Plano de Investimento na Administração Central, e de como os orçamentos eram feitos na Assembleia da República, em que, de uma forma, enfim, cândida e legítima, cada grupo de deputados pertencentes a uma determinada localidade ou região faziam questão de inscrever uma verba, nem que fosse irrisória, para um determinado projeto, fosse ele uma piscina ou um espaço gimnodesportivo ou um cineteatro, o que fosse. Porque assim, enfim, teria possibilidade de, não numa lógica de visão global, mas numa lógica estritamente local, ir dizer que tinha conseguido ganhos para a sua localidade, e essa obra supostamente teria que ser concluída. Eu compreendo, e o nosso sistema eleitoral, como aqui já foi dito, não está feito de forma a haver uma responsabilização muito direta e um conhecimento e uma articulação muito direta entre os eleitos e os eleitores. Mas, atenção, e hoje não é esse o tema, atenção relativamente àquilo que queremos. Porque se pensarem um pouco mais, essa pulverização, nomeadamente num cenário de círculos uninominais, ou de uma ligação mais direta e visível entre o eleitor e o eleito, também vai tornar o eleito mais vulnerável às pressões locais, que, por mais idóneas e por mais legítimas e respeitáveis que sejam, nem sempre correspondem à vantagem global do país. Mas isto seria outra... Deixo aqui o desafio ao Portugal Participa para organizar outra sessão sobre esta matéria. Eu já não sei quanto tempo é que falei. Eu achava que não ia falar nada. Está bom? Já falei imenso. Pois, nós é sempre assim. Achamos que não vamos falar nada e depois falamos. Bom, já falei na importância do bom funcionamento das instituições, que a democracia é um processo contínuo, e que a democracia não se faz sem cidadãos. Mas, reparem, os políticos também são cidadãos.
Isto para vos dizer o seguinte: eu não gosto muito, para não dizer, não gosto nada daquela dicotomia classe política versus o resto do mundo. Não, os políticos eleitos numa democracia saudável são pessoas que emanam da sociedade civil. São pessoas que escolhem dedicar uma parte, ou grande parte do seu tempo, a representar as políticas nas quais acreditam. Muitas vezes eu tenho a sensação que as pessoas acham que há um viveiro onde são cultivados políticos. Olha, não foi o meu caso, portanto estou à vontade. Portanto, estou perfeitamente à vontade. Mas isto para vos dizer que as sociedades mais evoluídas e aquelas pelas quais pessoalmente tenho mais respeito são exatamente sociedades nas quais a sociedade civil é especialmente interventiva. Mas voltemos ao início da conversa e para concluir. Mas é interventiva em todo o ciclo, não é só quando lhe acontece algo específico ou o lamentar por lamentar. Não, são pessoas que se calhar na sua freguesia se juntam para ajudar um grupo mais desfavorecido de crianças ou de idosos. São pessoas que não se limitam a barafustar contra o mau funcionamento dos transportes ou o aumento da carga fiscal. Bem, todos nós enfim, nos insurgimos. Mas que estão disponíveis e dispostas para se reunirem. Olhem, aqui está um extraordinário exemplo para não só criticarem, mas também apresentarem soluções. Portanto, participação da sociedade civil, não posso concordar mais. Agora, uma participação da sociedade civil também responsável, também consequente, como aquela a que estamos aqui a assistir. Só mesmo para acabar, o funcionamento do nosso Estado atualmente sofreu nos últimos anos um enorme alargamento na interação entre políticos e a sociedade civil. Já aqui foram falados o Instituto do Referendo, que mais uma vez não teve grande participação nem sucesso. Que eu me lembre, qual foi o referendo que teve a maioria para ser absolutamente vinculativo? Eu acho que nenhum deles. O da regionalização não teve. Eu penso que nenhum deles, talvez o segundo da despenalização da interrupção voluntária. Não é isso. Portanto, estão a ver, quando a própria população foi chamada para se pronunciar, quer sobre a interrupção voluntária da gravidez, quer sobre a regionalização, não houve um mínimo de 50% de eleitores que tivessem participado, de forma a tornar o referendo efetivamente e juridicamente vinculativo. Tornou-se politicamente vinculativo, não é? Mal fora se não fosse assim. Mas não foi juridicamente. Se fôssemos assim muito picuinhas, não teria esse valor. De resto, e quem esteja no Parlamento sabe bem, ou quem esteja numa autarquia, as portas estão hoje em dia absolutamente abertas. O dia-a-dia de um deputado é suscetível de ser monitorizado minuto a minuto. Quais são as comissões onde foram, onde é que estiveram presentes, onde é que estiveram ausentes, quais foram as iniciativas que apresentaram. O instrumento da petição, como já disse, pode haver uma petição com um peticionário ou com mais de 4.000 peticionários, é obrigatoriamente discutida em plenário. Os cidadãos têm também a capacidade de iniciativa legislativa própria e, de facto, uma interação. Os nossos mails estão disponíveis na internet, qualquer pessoa deste país pode entrar em contacto connosco. E isto já gera uma dinâmica de muito maior cultura de interação entre a sociedade civil e os políticos. Muito obrigada.